A paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo. Líderes religiosos ou fariseus? Qual é a diferença? Vamos dar continuidade, Mateus 23, do verso 24. Guias cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o corpo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. São roupas, são luxo dentro desses lugares, são viagens. A pessoa arrecada fortuna para falar que vai para Israel, adorar a Deus de Israel. Isso é uma blasfêmia. Isso é não acreditar em Jesus. E esse tipo de pessoa não tem parte nenhuma com Deus, porque Deus ele é espírito. Deus ele está dentro de nós, nós somos a igreja, o templo dele. Então é isso que acontece, a violência pela ganância. Homens de ternos luxuosíssimos, mas por dentro só ganância, falsidade, pede dízimo, sacrifício, jejum de Daniel, obrigam as pessoas a fazer loucura dentro da igreja. Eles mesmos, será que eles fazem isso? Será que eles dão tudo deles? Difícil, né? 26. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também fica limpa. Aí a pessoa chega com tatuagem, o coração aberto, querendo Cristo, querendo a salvação. Aí a pessoa olha para ele cheio de tatuagem na testa, no pescoço. Despreza. Isso aqui é essa capa. Para Deus nada presta, não serve. Deus não olha para nós pela nossa parte externa. Para Deus, o que serve é a luz que brilha, é o nosso espírito, é a morada dele, é a luz dele dentro de nós. Aceite a pessoa, aceite do jeito que ela for, homossexual, lésbica. A Bíblia fala contra? Fala. No livro de Romanos fala, Apocalipse fala. Só que nós não, se Deus não faz acepção de pessoas, e nós faremos? De forma alguma. Amemos o próximo como a nós mesmos, seja ele quem for. Só não faremos, não podemos imitar o que eles fazem. Mas temos que aceitar eles como irmãos. Talvez no primeiro dia não, mas em breve o Espírito Santo vai transformar, porque nos transformou. Transformou Paulo, transformou Pedro. Então vai transformar essa pessoa também. Vamos amar o próximo, independentemente do que a pessoa seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. 27. Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro são cheios de ossos de mortos e de podridão. 28. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Isso aqui normalmente são seres humanos. Independente se é religioso, se não é religioso, a natureza do ser humano é uma natureza ruim. Foi a herança deixada por Adão. Foi o pecado que entrou no mundo através dele. Porque era para todos viverem bem, era para viverem todos no paraíso. O Espírito de Deus passearia no nosso meio. Mas o pecado entrou. Entrando o pecado, entrou a morte e o Espírito morreu lá atrás.
não tínhamos espírito, não tinham vidas. Quem foi daquela época da cruz para trás não tinham vida. Eram apenas alma vivente, sem espírito. Então a natureza do homem é realmente complicada. 28, por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro são cheios de mentiras e pecados. 29, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. 30, e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. 31. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Jesus, 32. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? 34. Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los de cidade em cidade. 35. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram. Desde a morte do inocente Abel até a Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isto cairá sobre o povo de hoje. Entenda, Jesus falava para a multidão e os discípulos. A destruição do templo, o dia do Senhor, o dia da vingança, foi no ano 70. Foi contra o povo judeu, foi contra o povo de Jesus. A vinda de Cristo já ocorreu. Se continuar aqui para baixo, entra no capítulo 24, começa a ler a destruição do templo, o sofrimento, a perseguição. O que Daniel falou lá em capítulo 9, versículo 26 e 27. A profecia se cumpriu no ano 70. O livro de Apocalipse cumpriu no ano 70. Foi cumprido no ano 70. Pois eu lhes mandarei profetas. A vingança veio por causa disso. Eles mataram os profetas que Deus mandou. Todos que eram enviados para eles para falar da vinda do Messias, para falar de Deus, eram mortos. Eles crucificaram o Filho de Deus. Por algum momento eles poderiam até achar que ficaria de graça. Achariam que ficariam de graça, mas não ficou. Jesus fala, foi o dia de vingança. E mais uma prova que foi naqueles dias, que foi naquela geração, a geração que findou no ano 70. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, o castigo por isso cairá sobre o povo de hoje. O castigo foi para aquele povo, o povo que estava ouvindo Jesus. Aquele povo que matou, aquele povo que crucificou Cristo, aquele povo que furou o lado de Cristo, que traspassaram Cristo. Nós somos gentios. As pessoas falam, vai ter a tribulação, vai ter o arrebatamento, Jesus vai vir por sobre as nuvens. Meus irmãos, peça a revelação da palavra, peça a revelação para Deus, para Cristo. Tudo já aconteceu. A partir do momento que você tiver conhecimento, abra seu coração e confesse. Cristo vive em mim. Eu sou a morada de Deus. Eu sou o templo do Espírito Santo. Meu corpo não é mais meu. Cristo comprou ele por alto preço. Cristo comprou com o próprio sangue dele este corpo aqui. Esse aí. Confesse. Você não é mais dono dele.
Você é dono se você não aceitar Cristo. Aí você é uma pessoa morta, como são os mortos do mundo sem Cristo. O discípulo queria seguir Jesus, falou, Senhor, deixa eu te seguir. Mas ele falou o quê? Mas primeiro deixa primeiro eu enterrar meu pai. O que foi dito por ele? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Então confesse que Cristo mora dentro de você, que você é o santuário, que você é o templo dele. E entenda esse último versículo, versículo 36. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje, sobre aquela geração. O castigo veio sobre a geração do ano 70, quando pela espada do general Tito foi invadido Jerusalém, foi morto os sacerdotes, todos que rodeavam, que faziam parte daquele templo, morreram, e foi através do incêndio, foi derrubado o templo e não ficou pedra sobre pedra. Voltando ao site codexsinaiticus.org, neste site tem todos os escritos originais da Bíblia, os principais, os originais. Então, são muitos versículos, são muitas emendas de versículos que estão entre colchetes que não fazem parte da escritura original. Em nome do Senhor Jesus, comecem a ler, comecem a ter interesse pelas cartas de Paulo, pelos livros históricos de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a vida de cada um e que o Espírito Santo de Deus faça morada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e até a próxima.